Olá, estudantes do terceiro ano, sejam bem-vindos para essa aula de Química aqui no Terceirão. E a gente já conversou nas aulas anteriores aí a respeito da rapidez nas transformações químicas. Lembra? Existem alguns fatores que afetam o tempo, a rapidez, né, em que os reagentes se transformam em produtos. Lembra dessas aulas? Nós discutimos nas aulas anteriores, né? Hoje nós vamos seguir com essa temática aí, mas nós vamos falar de algo relacionado aí a um momento em que entra em equilíbrio, né, Pro? É isso que nós vamos discutir na aula, né? Vamos discutir alteração do equilíbrio. Legal. E aí, então, a nova Pro de Química, né? Que eu já iniciei aqui como se tivesse iniciado na aula, né? Mas nem apresentei aqui a nossa professora europeia, que é a nossa Geórgia. É do norte europeu, né, Geórgia? Não, é Não. americano. Errei o nome dela aqui de novo. Errou meu nome, inclusive. Meu nome é Georgia. Eu sou a professora de Química nova de vocês. E hoje a gente vai trabalhar com fatores que alteram o equilíbrio químico. Eu tenho o meu equilíbrio e o que vai alterar ele. Qual é a habilidade trabalhada hoje? Identificar transformações químicas que entraram em equilíbrio químico pela comparação entre dados tabelados referente ao rendimento real e o estequiometricamente previsto dessas transformações. Então, vamos lá. O que é equilíbrio químico? Como o professor Fábio já tinha falado, a gente já viu alguma coisa sobre equilíbrio químico. Porém, é bom lembrar, né, professor? Com certeza. Muito bom. O que é o equilíbrio químico? Toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis, uma direta, que os reagentes transformam em produtos, e uma inversa, em que os produtos se transformam em reagentes. Espera que eu estou procurando a caneta. Tá? Então tem muita gente aqui mandando boa noite enquanto você vai mencionando aí, né? Até você achar a sua caneta. Achei. Achou? Achei, Então, mas quer falar o boa eu queria noite mandar uma dele? noite aqui para os alunos da Escola Maria Zilda, que estão com a gente aqui, os alunos da Escola Pedro Brandão, que é aqui de José Bonifácio, da Arilé, Escola Boa Nova, os alunos participando aqui da professora Ariela. E também um abraço aí para todos os demais que estão aqui cumprimentando a gente, os alunos do professor Marques, da professora Maria Auxiliadora, né, são da escola... Não, professor Ailton da Escola Maria Auxiliadora. Um abraço a todos vocês aí. Achou a caneta agora, Achei Pro? a caneta. Agora vamos continuar aí, né? Gente, em outras palavras, o que seria o equilíbrio químico? Eu tenho dois reagentes, A e B, qualquer reagente, e a professora é boa de desenho, né? Vocês já perceberam. Eles vão se juntar. Acho que a gente vai precisar fazer do outro lado, porque está indo para cima do livro e dificulta um pouco a visão, né? A verdade. Obrigado, professor. De nada. Aí. Estamos escrevendo em cima do livro. Daqui a pouco ele mesmo vai apagar ali para a gente, ali, né? Acho que aqui já dá, né? Então, eu tenho dois reagentes, A e B. Eles estão formando o meu produto C e D. Então, eu tenho A e B formando C e D. O que seria o equilíbrio? Quando eu consigo reverter essa reação. Lembra que ela tem que ser reversível? Ou seja, C e D tem que voltar para A e B. Então, eu fico um ciclo aqui. A e B reage formando C e D reage formando A e B. Então, diz que essa reação está em equilíbrio. Então, sempre que eu tiver uma reação em equilíbrio, A mais B forma C e D, C mais D forma A e B. E isso acontece para sempre, professor Fábio? Hein, alunos? Vocês acham que isso acontece para sempre? Bom, enquanto tiverem equilíbrio, né? Mas podem ter fatores que afetam esse equilíbrio? Exatamente. Posso ter fatores que afetam esse equilíbrio? Posso. Aí a gente tem que voltar
Mas antes de eu ver esses fatores, eu tenho que conhecer a constante de equilíbrio. O que é uma coisa constante? É uma coisa que não muda, não é? Estou errada? Não, tá certo. Estou certa. Então, se ela é constante, Você ela constantemente está certo. Constantemente, quase. Uma constante de equilíbrio, ela não vai mudar. Então, eu tenho a reação A mais B, C mais D, e ela está... Está vendo que a setinha está indicando que ela está em equilíbrio? Ela está indo e voltando. E aí eu tenho a minha constante de equilíbrio. Como que eu calculo essa constante? Eu pego os meus reagentes e produtos, vendo que em cima eu tenho o produto dividido embaixo pelos reagentes. E esse C, D, A, B, que está elevando as letras, eles vêm da parte de baixo do meu átomo. Então, quando eu quero calcular a constante de equilíbrio, eu pego o meu átomo, que é hidrogênio, e daí eu coloco ele embaixo. Aqui do lado não tem um 2? Então, esse 2 eu coloco aqui, elevando o meu reagente. Aqui eu tenho 2, eu também coloco 2 aqui. Então, a constante de equilíbrio, na verdade, ela vai ser o quê? O reagente e o produto, na verdade, a divisão do produto pelo reagente, elevado pela quantidade de átomos que eu tenho. Então, ela é bem simples. Agora, em equilíbrio químico. Olhando essa tabela, qual o tempo a reação entrou em equilíbrio? Acho que eu vou dar 30 segundos para eles. Hein, alunos? Bom, pode ser. Pode ser? Você é quem manda aí. Pessoal, 30 segundos, será que a galera consegue aqui? Terceirão é rápido, né? Terceirão eu confio neles. Confio no terceirão. Em qual tempo essa reação entrou em equilíbrio? Vamos lá, 30 segundos. Obrigado aí, a participação, né? Teve bastante participação, professor? Teve aqui. O primeiro professor aqui mencionou. Tem um professor que mencionou a dificuldade de ver a tabela, né? Aí lembrando, professor, não é uma pena que não foi possível ver, viu? Mas também o material fica disponível no repositório, né? Se precisar baixar para os alunos consultarem, né? Ou enviar para eles aí também. Todo esse slide aqui está disponível no nosso repositório. Os alunos da professora Michele responderam 60, do Edenilson 60. Aí da professora Vivian também comentou 60, do Cláudio 60, e da Pro Magali também 60 segundos, 60 segundos. Então, da professora José escreveu, todo mundo de 60. Da escola Vera Lúcia também, da Coaxetuba, 60. Olha, os professores estão de parabéns, os alunos, parabéns. Vamos ver? Se aparecer. Pessoal, probleminha técnico. Só passar para... Só passar. Não... Sim. Falha sempre acontece. Quem falou 60 estava certo. A 60 segundos, a reação atinge o equilíbrio quando não há mais consumo de reagente e formação de produto. Por que a gente percebeu que nos 60 segundos a reação entrou em equilíbrio? Porque aqui embaixo não modificou mais. Ó, de 0 eu fui para 100, de 0 eu fui para 200. Porém, depois de um tempo, isso não começou mais a mudar. Então, quando a reação ela não muda, ela está em equilíbrio. Muito bem, gente. Como? Vamos te dar uma puxada assim na tela, ela volta a diminuir. Como faz no celular. Isso.
Aprendendo a usar isso. Agora esse aqui para aí. Aí, vai mais um pouquinho. Aí. Pessoal, continuando, equilíbrio químico, agora no gráfico. Se eu olhar o gráfico aqui, concentração por tempo. Em qual tempo, observando o gráfico, eu entrei em equilíbrio a minha reação? Mais 30 segundos para vocês, porque eu confio em vocês, 30 segundos, acho que dá. Vamos responder? Em qual tempo a gente consegue, aqui no gráfico, achar o equilíbrio? Tá. Foram muitas participações aqui, né? Tem alguns pontos que vale muito a pena lembrar, né? Principalmente aqui do professor Michel, lembrando, né, que o equilíbrio químico são quando as velocidades são iguais, né? As concentrações aí vão permanecer constantes, né? Então é essa palavra, né? Concentração constante e as velocidades iguais. Muito bem, professor, obrigado aí por essa ajuda em formalizar aqui o conhecimento, né? O professor André também, ao atingir o equilíbrio, as concentrações não se alteram mais. Essa é a característica do equilíbrio químico, velocidades iguais e concentrações constantes, né? Mas o Procardio já colocou que os estudantes dele falaram 40 segundos, os alunos da professora Adriana também aqui mencionaram 60 segundos, Madalena 60 segundos, João 40, Luiz 40, então ficamos aqui com 40 e 60. Vamos ver? Pessoal, quem colocou 60, acertou. Quando eu chego no tempo de 60 segundos, ela está em equilíbrio. Pode notar que as linhas, elas não se modificam mais. Elas permanecem, ó, retas. Então, isso quer dizer que no gráfico, a 60 segundos, a concentração já está em equilíbrio. E esse gráfico ele é muito interessante, se você puder voltar ele uma coisinha Sim. só, né? Porque quando a gente começa, a concentração, por exemplo, de produtos é bem baixa, né? Ela está lá zero, né? Que eles não existem ainda, Aqui, né? ó. Então aí eles vão Tá aumentando, né? Ó. Agora os reagentes, né? Vai diminuindo, né? Que as Até coisas- chegar num ponto que os dois não modificam mais. E esse gráfico é o que está mostrando a concentração pelo tempo, né? E aí, como a concentração é um dos fatores que influenciam a velocidade, né, das transformações, né? Por ter maior concentração, então a velocidade de transformação dos reagentes em produtos é alta, né? E a dos produtos em reagentes vai ser baixa inicialmente, né? Ou Isso. zero inicialmente, né? Muito bem lembrado, professor. Tá prestando atenção na Estou prestando atenção na sua aula. Princípio de Le Chatelier. Quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. O que quer dizer? Que mesmo uma reação em equilíbrio, se eu alterar algum fator nela, ela vai sair do equilíbrio. Quais são esses fatores? Pressão, concentração e temperatura. Qualquer um desses fatores que eu alterar, se eu alterar a pressão, se eu alterar a temperatura, se eu alterar a concentração, eu vou alterar o equilíbrio. Porém, gente, lembre que se a reação está em equilíbrio e ela é perturbada, ela vai tender a ir a equilíbrio novamente. Então, toda reação que está em equilíbrio, mesmo alterada, ela vai tender a voltar ao meu equilíbrio. Concentração. Então, quando eu tenho o equilíbrio químico e eu altero a concentração, acontece duas coisas. Ou
vai deslocar para a direita ou vai deslocar para a esquerda. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, eu vou ter um deslocamento do equilíbrio para a direita. Se eu aumentar a concentração dos produtos, eu vou ter um deslocamento para a esquerda. O que ele está tentando fazer, na verdade? Se eu aumento a concentração de reagente, ele vai aumentar a minha quantidade de produto, não é, professor? Não quer voltar ao equilíbrio? Sim. Como que ele volta ao equilíbrio se eu aumentei o reagente? Bom, aí vai ter que transformar isso em produtos. Em produtos. Por isso que tem esse deslocamento. E se eu aumentar a quantidade de produto, vai ser a mesma inversibilidade. Ele vai tentar o equilíbrio e vai aumentar a quantidade de reagente. Gente, sempre que eu altero o equilíbrio, ele vai se deslocar na tendência de voltar ao equilíbrio. Mesma coisa a diminuição da concentração. Se eu diminuo a quantidade de reagentes, desloca o equilíbrio para a esquerda. Se eu diminuo a quantidade de produtos, desloca o equilíbrio para a direita. Gente, lembrando que direita e esquerda dá seta, reagente e produto. E a pressão, professor? Ela altera também? Ah, claro que sim, né? Você já tinha marcado no slide anterior, essa foi fácil, tá vendo? né? Está prestando atenção. Os alunos também estão prestando atenção, aposto para você. Com certeza estão aqui, os alunos da escola Salustiano Lemos Santa Rosa de Viterbo, né? Estão aqui, atentos com a gente aqui, né? Então, gente, quando eu altero a pressão, eu tenho, de novo, uma modificação no meu equilíbrio. Quando eu aumento a pressão, favorece a reação que é a contração do volume. Lembra, professor Fábio, você que é de física deve saber, o que é contração? Quando diminui o volume? Diminui o volume. Então, quando eu aumento a pressão, favorece a reação que diminui o volume. Quando eu tenho uma diminuição da pressão, favorece a reação que tem uma expansão do volume. Então, se eu aumentar a pressão, eu favoreço a contração. Se eu diminuir a pressão, eu favoreço a expansão. E a temperatura? Gente, lembrando aqui que a temperatura é o único fator que altera a constante. Sabia, professor? Sabia, alunos? A única desses fatores que altera a nossa constante K é a temperatura. Por que será, hein, professor? Bom, a temperatura tem a ver com o aumento de energia das partículas ali, né? Lembra da colisão de partículas? Lembro. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a minha colisão de partículas. Então, quando eu aumento a temperatura, eu também tenho uma alteração no meu equilíbrio. Aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, que é a que absorve calor, e diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica, que libera calor. Então, se eu aumentar a temperatura, eu deixo o equilíbrio favorecendo o endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, eu deixo favorecendo o exotérmico. Então, quando eu altero temperatura, pressão e concentração, eu altero o equilíbrio. Aqui eu tenho uma atividade sugerida em grupo para os alunos. Essa atividade ela está na apostila, na página 68. Essa atividade, eu sugiro que vocês façam ela em casa e depois, caso hajam dúvidas, para perguntar para o professor. O que vocês têm que fazer nessa atividade? Façam a leitura do texto Cinética Química, disponível no site Brasil Escola, que está o link aqui, e preencham a tabela com referência aos fatores que influenciam na rapidez da transformação. Concentração dos reagentes, temperatura, superfície de contato, pressão e catalisador. E após o preenchimento, vocês podem socializar no chat.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto, que está no Brasil Escola, e vão anotar aqui do lado. Concentração dos reagentes. No texto, quais são as concentrações de reagente que alteram? No texto, a temperatura. Qual a temperatura que altera? Superfície de contato. Superfície de contato, aqui, ela está se referindo à rapidez da reação, mas ela não é um fator que altera o equilíbrio químico. Mas a atividade, ela engloba isso, porque foi um exercício que a gente teve anteriormente. Lembra? Na aula, professor Fábio? Sim, lembro. Então, vocês conseguem fazer superfície de contato aqui também. Pressão, aonde que está lá? E catalisadores, vocês também já tiveram aula sobre catalisador em rapidez da transformação. Então, esse exercício, ele engloba o que a gente falou hoje, na alteração, e também o que foi falado na aula anterior. Então, hoje, o que a gente aprendeu? O aumento da concentração dos reagentes, do deslocamento para a direita. Aumento da concentração dos produtos, deslocamento para a esquerda. Professor, você acha que os alunos conseguiram entender? Ah, com certeza. Aqui, ó, os alunos da professora Aparecida, né, da escola Barão de Ramalho, eles estão ligados na aula. Então, um abraço para eles aqui, com certeza. Estão entendendo. Da escola Pei Domingos Teodoro também, de Azevedo, uma boa noite para eles. Estão aqui, atentos aqui na aula, né? Então, com certeza aí, conseguiram perceber aí a influência desses fatores no equilíbrio químico, né? Eles alterando o equilíbrio químico. Exatamente. Gente, lembrando a reação... Acho que não. Ficou muito para cá? Então, quando o aluno encontrar uma equação química que tem uma seta para a direita e para a esquerda, ele sabe já que ele está diante de uma reação que está em equilíbrio químico. Gente, quando eu tenho uma seta indo e uma seta voltando, quer dizer que essa reação ela está em equilíbrio, que é, na verdade, ela é reversível. Ela acontece tanto de A mais B, quanto de C para D. Então, eu posso fazer para cá ou para cá. Então, quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu tenho deslocamento para a direita. Reagente, lembrando isso, e produto. Quando eu aumento a concentração dos produtos, eu tenho um deslocamento para a esquerda. Então, na verdade, o que está escrito ali seria essa representação na reação. Então, um abraço para os alunos da escola Maria Dulce, que estão participando, e da PEI Coronel Carlos. Aproveita quando a professora vai trocar a caneta aqui, já manda um abraço para a galera aqui, né? Que está com a gente aqui da escola João Francisco Pascoal, de Bebedouro. Um abraço aí a todos eles. E da Francisco Morato, que rapidamente já colocou aqui também, da escola Moreno, Afonso Moreno, né? Participação muito boa das escolas. Estou feliz que os alunos estão assistindo a aula, hein, professor? Com certeza. Então, aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Gente, como que eu vou saber se a reação é endotérmica ou exotérmica? É só eu olhar a entalpia. Esse símbolo aqui é de entalpia. Se a entalpia for maior que zero, ou seja, positivo, é uma reação endotérmica. Então, a temperatura vai ajudar ela, vai favorecer ela. Se a entalpia ela for menor que zero, é uma reação exotérmica. Então, a diminuição da temperatura vai ajudar ela. Então, aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, ou seja, aqui a entalpia é positiva, e a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica, que a entalpia é negativa. E a pressão. Aqui, o êmbolo está pressionando a substância para baixo. Então, aqui, eu estou diminuindo o espaço das minhas moléculas, dos meus átomos. Então, eles colidem mais rápido. Então, o aumento da pressão, ele altera. Por que ele altera? Porque ele vai alterar
o volume, o espaço que eu tenho para colidir um átomo com um outro. Então, se eu tenho o aumento da pressão, eu vou estar contraindo ele. Então, vai ficar mais rápido a colisão. Se eu tenho uma diminuição, eu abro ele, então vai ficar mais devagar para colidir. Então, esse é o resumo da aula de hoje. Professor, você acha que eles gostaram da aula? Com certeza, né? Tem professor que chamou até de lindo aqui para mencionar aqui os estudantes dela da Escola Leonor. Um abraço para vocês, da Escola Lúcia. Né? Com certeza, estarem estudando faz ele ser lindo, né? Mandando parabéns a vocês. Obrigada. Um abraço à galera da João Otis, né? Mandando um abraço aqui para você, da Escola P. Henrique Rocha em Bauru, e um abraço da Escola Hilda Bertonice. Um abraço a todos vocês, um abraço a todos os professores, estudantes aí. Um abraço a vocês, muito obrigado por estarem acompanhando os estudantes. E não deixem de avaliar a aula. Só apontar a tela por QR Code e avaliar a aula. Muito obrigada, agradeço a presença de todos. Boa noite, Boa tchau, noite, tchau. gente. Tchau, tchau.